Olá, bem-vindo a mais um vídeo para esse canal. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. E se inscreve no canal, deixa o seu like, deixa sua curtida, ativa o sininho de notificação, deixa seu comentário, porque assim o YouTube vai entender que esse conteúdo tem relevância para você. Mas antes de continuar aí com todas essas coisas de apresentações, eu queria te dizer que o vídeo de hoje é um vídeo diferente. É um vídeo que talvez você se identifique com aquilo que eu vou falar aqui hoje. Eu já trouxe aqui no canal algumas mães que passaram por situações quando descobriram que estavam grávidas. Eu sempre digo aqui que para mim não existe mãe solteira. Existe mãe em carreira solo, porque ser mãe não é um estado civil. Assim como ser pai não é um estado civil também. Se você tem um filho, ou você é mãe, ou você é pai. E pronto. Não tem distinção. Mas, apesar de gravidez não planejada ser uma realidade no nosso país, apesar de a gente ter muitos adolescentes que ainda engravidam, isso pouco é falado, isso pouco é divulgado. Você já parou para pensar que adolescentes, quando engravidam, eles podem até ter todo o nível de acesso à informação, mas eles não têm como garimpar essa informação? A gente não vive num mundo onde a tecnologia ela é muito próxima, onde a tecnologia ela é muito palpável, onde a tecnologia ela é muito real na vida de todo mundo. Todo mundo quer curtidas no Instagram, todo mundo quer comentários no Facebook, todo mundo quer de repente virar um fenômeno da internet. Mas as pessoas não buscam, não procuram saber de coisas que realmente são relevantes, que realmente são importantes. Você já parou para pensar que um adolescente talvez não saiba como usar um método anticoncepcional? Já parou para pensar que um adolescente não sabe o que é uma pílula do dia seguinte, não sabe o que é anticoncepcional injetável, não sabe como utilizar a camisinha masculina, não sabe como colocar a camisinha feminina, não sabe o que é uma tabelinha, não sabe o que é um planejamento familiar? Já parou para pensar nisso? Nós vivemos num mundo onde as pessoas têm informações na ponta dos dedos, mas também vivemos num mundo onde as pessoas buscam informações de forma rasa. Vivemos num mundo onde tudo é muito fácil de se ter, mas também vivemos num mundo onde parece que aquilo não é tão claro para ela assim. Nós enrijecemos as nossas vias de comunicação e achamos que sabemos de tudo, mas não é verdade. Nós não sabemos de tudo. Até para ter acesso à informação, se você não tiver essa informação com a pessoa certa, no tempo certo, da forma certa, isso vai ser um desperdício do seu tempo. Tem uma coisa que basicamente me deixa bem irritada: perca de tempo. Quando eu planejo fazer alguma coisa e aquilo e alguém não fez o que deveria ter feito, e isso faz com que eu perca o meu tempo, isso é algo que me deixa muito irritada. Mas você já parou para perceber e para pensar quanto tempo você gasta na internet? Quantas horas do seu dia você desperdiça assistindo vídeos, assistindo posts, fazendo comentários, sabendo da fofoca das celebridades? Mas às vezes o seu filho adolescente está aí do seu lado e ele não sabe o que são métodos contraceptivos? Ou será que você consegue ter com ele uma conversa mais aberta e contar para ele, ou ele precisa descobrir tudo pela internet? Já parou para pensar que a maioria das adolescentes, quando elas engravidam, elas não engravidaram simplesmente porque elas planejaram engravidar? Aí você vai pensar, onde que uma menina de 16 anos vai planejar engravidar? Mas ela sabe que hoje tem camisinha, mas ela sabe que hoje tem anticoncepcional, ela sabe que é só se prevenir. Mas você ensinou? Você já parou para pensar se você dispensa parte do seu tempo que você usa nas redes sociais para estar ensinando para os seus filhos a forma certa de fazer o uso de métodos que são importantes para a vida dele? Quando a gente fala de gravidez, gravidez é uma das consequências. Nós temos também as doenças sexualmente transmissíveis. Hoje em dia não se usa mais essa nomenclatura, a gente fala de infecção sexualmente transmissível. Umas que têm cura, outras que não têm, que provocam
coceira, que provocam feridas, que provocam depressão, que provocam vergonha, que provocam afastamento da sociedade. Existem consequências que são consequências muito maiores do que aquelas que nós conseguimos enxergar. Consequências que são muito maiores do que aquelas que nós conseguimos ver. E muitas vezes, nós fechamos os olhos. Fechamos os olhos por orgulho, fechamos os olhos por não pensar com a mente mais aberta, fechamos os olhos por pensar o seguinte: não é isso que eu quero que o meu filho aprenda. Preferimos colocar culpa na vacina de HPV e dizer que ela vai induzir o seu filho a ter uma relação sexual, do que dizer que você não consegue sentar com ele e contar para ele toda a verdade sobre aquilo. Acho que nós devemos repensar os nossos conceitos, devemos repensar os nossos conceitos de informação e entender o que é que nós estamos fazendo com os adolescentes de hoje. O que é que nós estamos fazendo com as crianças que serão os futuros adultos de hoje. O que é que eles têm aprendido? Será que a informação na ponta das mãos ela tem sido uma informação rasa, ou será que você tem desperdiçado o seu tempo contando para o seu filho coisas que são realmente relevantes, coisas que realmente importam? Você deve estar se perguntando: Monique, mas por que você está falando tudo isso? Gente, eu vou contar para vocês o caso de uma menina que me procurou pelo Instagram, por uma rede social. Ela veio conversar comigo sobre algo que ela estava passando. E posso te falar uma coisa? Ela nunca me viu na vida. Ela não sabe quem eu sou. Ela não sabe no que eu acredito. Ela não sabe do meu caráter. Ela não sabe da minha índole. Mas ela preferiu confiar em mim. Uma pessoa que mora a milhares e milhares de quilômetros da casa dela. Que não consegue nem mesmo saber qual é a realidade de vida que ela tem. E mesmo assim, ela escolheu abrir a vida dela para uma estranha. Eu fico perguntando assim: será que o que faltou? O que será que faltou para que ela procurasse alguém de forma mais próxima a ponto de conseguir se abrir? Eu vou ler para vocês. Ela começou a conversa se apresentando para mim e me disse assim: eu posso pedir a sua opinião? E eu prontamente respondi: claro. E ela me falou o seguinte: eu tenho uma gravidez não planejada e eu demorei muito para aceitar. Hoje, existem pessoas na minha família que me dizem que não posso postar fotos grávidas e que eu não posso colocar nas redes sociais nada que seja relacionado ao meu filho. Segundo essas pessoas, isso é uma atitude ridícula e vergonhosa. E eu queria saber de você, o que é que você pensa? Eu posso fazer isso? Você acha que é vergonhoso? Você acha que realmente é ridículo eu querer mostrar para as pessoas que agora eu estou grávida e eu estou passando por esse momento que hoje eu consigo aceitar, mas antes, para mim, foi muito difícil, foi muito complicado. Me diz o que você pensa. E eu dei para ela a minha opinião. Eu vou ler para vocês o que eu disse. Eu disse assim: olha só, o que existe de vergonhoso em carregar um ser que vai ser seu para o resto da vida? Pode não ter sido uma gravidez planejada, pode ter mexido muito com o seu emocional no início, mas foi uma fase e você resolveu aceitar a sua nova condição de vida e que agora você tem um bebezinho que vai fazer parte dela também. Sempre vão existir pessoas para apontar o dedo e dar opiniões, mas o que você precisa ter em mente é o seguinte: é aquilo que eu desejo? Quem realmente é importante na minha vida me apoia? Então, o resto sempre será o resto. Vergonhoso é ver quantas crianças são colocadas nesse mundo e abandonadas sem nem mesmo ter a percepção do estrago que isso vai causar na vida futura. Seu filho será amado e você também é amada, e isso é o que mais importa. E depois disso, ela me respondeu o seguinte: nossa, realmente encontrei alguém que pense como eu. Muito obrigada. O fato de ter engravidado apenas com 16 anos é uma pressão muito grande, sabe? Às vezes tenho medo de não conseguir ser uma boa mãe, de não conseguir educá-lo corretamente. E aí eu disse: nada na vida é fácil nunca, mas não desista. Todo sacrifício tem uma recompensa.
Você tem uma missão de fazer esse bebê se tornar um ser humano incrível. Então seja incrível você também. Aí ela me disse o seguinte: eu tenho um sonho. E o meu sonho é me formar em medicina. Mas hoje eu também tenho um outro sonho. Que quando meu filho crescer, ele diga pra mim que eu fui uma boa mãe. Nós conseguimos perceber então que uma menina de 16 anos, que tinha um grande sonho, agora tem um outro grande sonho. Mas eu fico me perguntando, o que é que nós fizemos para evitar? Eu falo nós porque a responsabilidade social sobre um menor de idade, não pense você que é só do pai ou só da mãe. Não pense você que somente aquela família tem responsabilidade sobre uma criança. Não é verdade. O Estatuto da Criança e do Adolescente diz que é dever da família, da sociedade e do Estado promover bem-estar para a vida da criança e do adolescente. É nossa responsabilidade. Quando você vê alguma coisa acontecendo e você percebe que você não fez nada de diferente por aquilo, também foi sua responsabilidade. Quando você percebe que você poderia ter conversado com um adolescente, contado para ele e ensinado para ele o que pode, o que não pode, como usar ou como não usar, e você não fez, aquilo também é responsabilidade sua. Já parou para pensar sobre isso? Nós queremos, como sociedade, encontrar culpados para todas as coisas. Quando uma adolescente engravida, a primeira coisa que as pessoas fazem é julgar e é dizer o seguinte: mas também a família dela nunca deu para o que presta, ela também não daria. Ou então de dizer o seguinte: gente, mas com tanta informação que esses meninos têm, como que eles ainda conseguem fazer esse tipo de coisa? Ou ainda mais dizer o seguinte: se tivesse sido amigo do pai ou da mãe, ela não teria entrado nessa mesma condição. Posso te falar uma coisa? Tem coisas que não podem voltar atrás. Tem coisas que não podem ser desfeitas. Tem coisas que você não pode simplesmente voltar no passado e apertar um botão e limpar e achar que aquilo não vai acontecer. Talvez você seja a menina que esteja grávida e eu preciso te dizer o seguinte: a gravidez faz parte da sua realidade de vida hoje e você pode escolher o que você vai fazer com isso. Você pode escolher ser incrível e tentar ser o mais incrível possível por esse bebê. Ou você pode escolher se entregar, se prostrar, se frustrar. São escolhas. Tudo na nossa vida são escolhas. E como sociedade, nós devemos diminuir os nossos julgamentos e compreender que se antes ela não teve informação correta, essa informação correta precisa chegar agora. E eu não estou dizendo aqui que a gente precisa isentar as pessoas das suas responsabilidades e das suas escolhas. Eu não estou falando isso. Eu estou dizendo que nós precisamos olhar para as pessoas com um olhar diferente. Porque e se fosse você? E se fosse eu? Que atitude você teria? Nós tratamos o aborto no Brasil como um enorme problema. Nós tratamos o aborto no Brasil como algo que é um bicho de 7 cabeças. Mas ele é real. Ele acontece de forma ilegal, mas ele acontece. Ele é uma realidade na vida de muitas mulheres. E eu não estou aqui levantando bandeira e nem dizendo que sou a favor e que sou contra. Eu não estou aqui dizendo isso. Eu estou dizendo que nós precisamos parar de fechar os olhos para coisas que já acontecem. Meninas e adolescentes grávidas é uma realidade. Eu não sei na sua cidade. Na minha cidade eu vejo isso com muita frequência. Na minha cidade, eu vejo isso de forma muito próxima. E eu preciso dizer para vocês que é nossa função fazer alguma coisa. É nossa função ensiná-los. É nossa função informá-los. É nossa função mostrar que o acesso da informação na ponta dos dedos está muito além das informações superficiais e rasas. E que vida na internet vai muito além de utilizar o Instagram, o Facebook para ter curtidas e comentários e etc. Então, faça a sua parte. Ouça, acolha, ensine, informe. E você, busque ajuda. Se você chegou nessa fase da vida e está se sentindo tão perdida, está se sentindo tão sozinha, busque ajuda.
Você não precisa passar por isso só. Você não precisa passar por esse momento de olhos vendados, como se nada disso fosse ter solução. Tudo na vida é uma fase e elas passam. Eu não estou dizendo que vai ser fácil, mas eu estou dizendo que tem jeito. Eu espero que esse vídeo tenha mostrado a você que a vida é muito mais do que a nossa realidade, do que o nosso mundo. Eu espero que você tenha entendido que ensinar, informar e educar também é sua função. E pedir ajuda faz parte do processo. Eu espero vocês no próximo vídeo e espero que vocês tenham gostado. Deixem seu comentário, conte pra mim alguma coisa que você tenha passado. Deixe um conselho, deixe um recado para alguém que esteja passando por essa situação também. Me segue lá nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, baixe o e-book e se informe. Informação certa pode te levar a muitos lugares.